Moçadinha, mostrando figuras mais bonitinhas sobre lá o ciclo celular, sobre a mitose. Tá aí a célula em interfase, né? Célula que não está em divisão celular. E a gente vai ter nela a eucarioteca bem delimitada, um nucleolo bem evidente, uma cromatina descondensada, onde você vai ter cromonemas descondensados e você não consegue notar onde é que começa um e termina um, qual é a forma, qual é o número deles. Tá tudo lá meio que misturado. Você vai ter um par de centríolos, um par de centríolos em G1. Se for em G2, são dois pares de centríolos. E isso aí é a interfase. Na prófase, o que é que acontece? Começa a desorganizar a carioteca, começa a desaparecer o nucleolo. Eu tenho o início da condensação da cromatina em cromossomos. Inclusive, compara a figura. A gente tinha a cromatina descondensada. A gente não consegue reconhecer onde é que começa e onde é que termina cada cromonema, quantos eles são, qual é o formato deles. Mas quando condensa a cromatina, eu agora posso falar em cromossomos, e os cromossomos são individualizados. Eu sei quantos eles são, tamanho, onde é que começa, onde é que termina, e aí vai. Outra coisa que nós temos é a migração dos centríolos para os polos da célula. Eles vão migrando e eu tenho o início da formação do fuso acromático. Vai formando, gente, o fuso, ou seja, as fibras do fuso, que vão em direção ao centro, procurando pelos cromossomos, para depois quebrar os cromossomos duplos em cromossomos simples. E eu tenho as fibras do áster, sendo que as fibras do áster elas vão em direção aos polos da célula, funcionando como uma espécie de âncora para o fuso. Eis aí a representação mais tradicional do que é a prófase. Lá na metáfase, o comecinho dela se chama prometáfase, e eu tenho o desaparecimento total da carioteca, o desaparecimento total do nucleolo, a condensação máxima da cromatina em cromossomos. E aí, moçada, o evento mais importante da prometáfase, a ligação do fuso aos centrômeros dos cromossomos. Vou pegar o cromossomo duplicado. Lembre que o cromossomo, dentro dele eu tenho lá todo enroladinho o DNA, o grau máximo de condensação, de espiralização, de enrolamento do DNA. E eu vou pegar o centrômero e ligar os cinetócoros, comentando certa vez que o cinetócoro é como se fosse uma espécie de plug que vai conectar o centrômero às fibras do fuso. Tudo isso feito de proteína. Cinetócoro é de proteína, fibra do fuso é de proteína, e a fibra do fuso vai crescendo, liga então no cinetócoro. E aí você vai ter, na metáfase, os cromossomos em máxima condensação, localizados na placa equatorial, na placa metafásica, ligados às fibras do fuso. Eis aí a representação mais tradicional da metáfase. E aí, na anáfase, as fibras do fuso contraem, puxa para um lado, puxa para o outro, rompe o centrômero e a gente separa as cromátides irmãs em cromossomos filhos. Cada cromossomo duplo é quebrado em dois cromossomos simples, chamados agora de cromossomos filhos, e aí as fibras do fuso puxam e eu vou tendo a migração dos cromossomos filhos para os polos da célula. Aquela típica forma de letra V deitada, exatamente a representação mais tradicional da anáfase. Durante a anáfase toda, os cromossomos estão migrando para os polos da célula. E aí, quando eu tenho a chegada dos cromossomos aos polos da célula, eu tenho a telófase. Na telófase, gente, eu vou reverter o que eu tinha feito na prófase. Eu vou começar a descondensar os cromossomos, vou reorganizar a carioteca, vou ter o reaparecimento do nucleolo e aí eu vou ter o fim da cariocinese. Eu vou ter o fim da divisão do núcleo. Temporariamente, eu tenho uma célula com dois núcleos. Notem que eu tenho carioteca, eu tenho nucleolo, eu tenho cromatina descondensada. E uma vez que eu terminei a divisão do núcleo, eu faço agora a divisão do citoplasma, a citocinese. A célula da figura, ela é uma célula animal, porque não tem parede celular. Então a citocinese é centrípeta, de fora para dentro, através de um anel contrátil de actina e miosina. Esse anel contrátil começa a contrair, vai estrangulando o citoplasma, estrangulando até que se divide completamente o citoplasma e passa a ter duas células filhas. Aqui, moçada, uma fotografia de como isso acontece, fotografia de microscópio eletrônico, do finalzinho da mitose, da citocinese em células animais. É muito comum nas questões você querer comparar cada uma das etapas da mitose em desenhos. Então eu tenho lá interfase, onde você tem carioteca intacta, cromatina descondensada, você tem lá
nucleolo evidente, prófase, carioteca desaparecendo, nucleolo desaparecendo, cromatina condensando em cromossomos e na metáfase, cromossomos em máxima condensação na placa equatorial, na anáfase, cromossomos duplos quebrados em cromossomos simples, migrando para os polos da célula em forma de letra V deitada, até que na telófase, 2 núcleos numa célula só. Notem que a gente estava conversando sobre as células animais. Em vegetais é um pouco diferente, porque tem parede celular. E como tem parede celular, a citocinese é centrífuga. Ela é de dentro para fora, através da formação de uma estrutura chamada de lamela média. Aqui na figura, eu já estou no final da telófase, já terminou a cariocinese, já dividi o núcleo em 2. Esses núcleos vão se afastando e o complexo de Golgi origina fragmoplastos, vesículas que vão se organizando entre os 2 núcleos produzidos. Essas vesículas vão se fusionando e o conjunto dessas vesículas se chamará lamela média. Olha que a lamela média fica entre os 2 núcleos. Está lá a membrana celular da lamela média, que ela é derivada do complexo de Golgi, e eu vou então adicionando celulose. Na medida em que eu vou adicionando celulose, o que era uma lamela média se torna uma nova parede celular. Agora, terminou a mitose, eu tenho 2 células independentes. É bom lembrar que apesar de eu ter 2 células independentes, você vai ter plasmodesmos, pontes de citoplasma, através da parede celular, possibilitando a passagem de substâncias entre as células vizinhas. Então, o citoplasma de células vegetais, ele é contínuo graças aos plasmodesmos a essas pontes. Nos últimos tempos, nós temos lá uma moda nos vestibulares de, ao invés de você colocar desenhos, você colocar fotografias sobre a divisão celular. E, gente, as fotografias não tem nada a ver com os desenhos. Inclusive, você vai ter que caprichar na criatividade para poder enxergar o que é que está acontecendo nas fotografias, para poder reconhecer qual é a etapa. Ora, na intéfase, né, eu tenho um núcleo bem delimitado, carioteca lá, gente, intacta. Você vai ter um núcleo bem homogêneo, mostrando que a cromatina está descondensada. Né? A intéfase até que dá para desenrolar de boa. Na fase de prófase, nada a ver com os desenhos que eu coloquei, as bordas do núcleo são descontínuas, o que mostra que a carioteca está desaparecendo. A cromatina está condensando em cromossomos. Então eu começo a ter uma noção de onde é que o cromossomo começa, termina e aí vai. Na fase de metáfase, outra que não tem nada a ver com um desenho, né? Os cromossomos estão em máxima condensação na placa equatorial, mas não espere que ele fique lá com aquela forma de letra X visível que nem nos desenhos. Cromossomos não são feitos de arame, né? Não ficam lá esticados, então as cromátides ficam dobradas. Vou pegar, por exemplo, e detalhar. Olha aí, uma cromátide, olha aí, 2 cromátides. Só que, cara, essas 2 cromátides no cromossomo, o cromossomo não vai estar, como eu falei, todo esticado na forma de uma letra X. Então, como é que eu consigo ver a metáfase nos desenhos? Cromossomos bem grossos, bem na região equatorial da célula, mas você não vai ver aquela forma de X nitidamente. A fase de anáfase, os cromossomos filhos estão migrando para os polos da célula com aquela típica forma de letra V deitada. Pô, você não está vendo um V, porque na verdade são vários Vs superpostos. Por exemplo, marcando aí onde é que está um dos cromossomos. Ou seja, aquela forma de letra V, só que são vários um em cima do outro. Fato é que você vê um grupo de cromossomos indo para um lado, um grupo de cromossomos indo para o outro. Até que, telófase, né? Na telófase, eu tenho o fim da cariocinese, eu começo a ter 2 núcleos na célula. E, gente, tá vendo essa linhazinha clara entre os 2 núcleos? Ela é a lamela média. Essa figura aqui, moçada, ela coloca pra gente várias células nas várias etapas do ciclo celular da mitose, para você me ajudar a reconhecer quem é quem. Tem 2 células de cada e eu não vou pela numeração. Eu vou pelas que eu acho mais fácil. Eu vou começar com as células 3. Nas células 3 eu estou vendo 2 núcleos na mesma célula. Quer dizer que você já terminou a cariocinese, já terminou a divisão do núcleo. Falta só a citocinese, falta só a divisão do citoplasma. Ora, se já está no finalzinho, já inclusive terminei a cariocinese, a gente tem que ser a telófase. Né? Outra que eu acho fácil de ver, a célula 4. Célula 4 eu tenho um grupo de cromossomos indo para um lado, um grupo de cromossomos indo para o outro, meio que em forma de letra V deitada, várias letras V superpostas uma em cima da outra. 4 é a anáfase. A célula 5, ela tem um núcleo
com a carioteca bem delimitada, porque o núcleo está bem delimitado, com a cromatina descondensada, porque o núcleo está bem homogêneo. Bom, moçada, isso aí vai ser então a intéfase. Sendo, gente, que as células 1 e 2, elas são mais difíceis de analisar. Daí, me ajuda? Olha 1, olha 2 e me responde a pergunta: onde é que eu tenho os cromossomos mais condensados? Onde é que eu tenho o cromossomo mais grosso, mais espesso, mais condensado? 1 ou 2? Pois é, né, moçada? Na célula 2, você vai ter o cromossomo mais condensado e a máxima condensação dos cromossomos é na metáfase. O que quer dizer que 2 é metáfase e automaticamente 1 vai ser a fase de prófase.